tudo certinho? Aqui é a Dedé de novo, eu sou responsável pela parte de inglês aqui no Eureka e hoje nós vamos falar sobre pronomes em inglês. A gente tá testando esse tipo novo de videoaula pra ver se fica mais dinâmico do que vocês simplesmente vendo a minha carinha numa aula palestra, né? Então espero que vocês gostem, digam o que vocês acharam nos comentários, se vocês preferem como era antes. Então vamos falar sobre os pronomes. É uma das partes mais básicas de se aprender inglês, é entender o funcionamento dos pronomes. Principalmente, a gente vai precisar focar o estudo em identificar a função que esses pronomes exercem dentro das frases, porque isso vai ajudar a gente na nossa interpretação de texto para a prova. E como nós já conversamos, essa é a parte mais essencial para o Enem, interpretar o texto corretamente. Por isso, a gente precisa pensar sempre, quando nós identificarmos os pronomes dentro do texto, a que eles estão se referindo. Essa é a nossa questão principal, porque normalmente é isso que a questão vai pedir pra gente. Queria falar também que eu tô colocando aí bem certinho os nomes de cada classe de pronomes, mas isso não é tão essencial assim, não é tão importante você saber qual é o nome da classe. É mais importante você entender o que é aquele pronome, o que ele significa e a que ele se refere dentro do texto. Lembrando que eu vou disponibilizar também na descrição do vídeo um link que vai levar vocês para a parte onde vocês podem baixar lá no nosso Drive a apostila dessa parte da matéria, ok? Tá bem bonitinho para vocês, tudo organizadinho lá. A gente começa a conversar então pelos subject pronouns, que vão fazer o papel de sujeito dentro das orações. Eles vão indicar quem realiza a ação expressa pelo verbo, e é por isso que eles vão vir sempre antes do verbo principal. Nesse exemplo que eu coloquei aí para vocês, I want french fries, ou seja, eu quero batata frita, a gente tem o I como subject pronoun e o want como verbo principal, ok? Os subject pronouns são I, que significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it. E a gente vai traduzir como isso, mas na verdade é pronome que vai se referir a objetos e animais, todo quanto é tipo de ser inanimado, ok? We, nós e they, eles. E aí a gente vai ter os object pronouns, que vão agir como objetos dentro das orações. Eles vão indicar quem está sofrendo a ação expressa pelo verbo, e é por isso que eles sempre vão vir depois do verbo principal. Então, no exemplo, I told him, eu disse a ele, o told, que é o nosso verbo, vem antes, e depois o him, que é o nosso object pronoun. Vão ser, então, os object pronouns me, aquele que é referente à primeira pessoa, you, referente à segunda pessoa, him, her, it, referentes à terceira pessoa do singular, us, primeira pessoa do plural, e, lógico, vem o you de novo, que vai ser a nossa segunda pessoa do plural, e o them, que é a terceira do plural. Mais um exemplo para deixar bem explicadinho para vocês. Se eu trocasse esse him pelo me, por exemplo, então she told me, por exemplo, eu estaria dizendo que ela me disse. Então, esse me vai fazer o papel de primeira pessoa. Se eu trocasse pelo you, I told you, eu disse a você. Então, faria a segunda pessoa do singular e assim por diante. Em seguida, vem os possessive adjectives, que como o nome já diz, não são pronomes, mas é importantíssimo citá-los aqui para a gente poder diferenciar eles dos possessive pronouns. Então, os possessive adjectives vão agir como indicadores de posse e vão estar sempre antecedendo um substantivo ou uma frase nominal, ou seja, eles vão anteceder nomes no geral. Por exemplo, I love my family, eu amo a minha família. O nosso possessivo adjective é esse my, e o family é o substantivo que ele está antecedendo. Então, quem está tendo a posse da família é o I, eu, e quem está sendo possuído, no caso, é a família, né, a family, ok? E quem está indicando essa posse é o my. São os possessive adjectives my, your, her, his, its, our e their. Ou seja, meu, sua, dele, dela,
disso, que é aquele que a gente vai usar para os seres inanimados, our, nosso, e their, deles. E agora a gente fala dos possessive pronouns. Peguem a diferença, eles também vão agir como indicadores de posse, mas em vez de acompanhar os substantivos ou frases nominais, eles vão substituir. Eles substituem os nomes em vez de acompanhar. São os possessive pronouns mine, para indicar meu, yours, para indicar seu, his ou hers, dele ou dela, ours, nosso, e theirs, deles. Quando eu digo, por exemplo, this car is mine, eu tô falando que o carro é meu e não tô citando o substantivo pronome que é o I. Eu tirei ele da frase, substituí ele pelo mine. Agora a gente fala dos reflexive pronouns, que são os últimos dessa aula de hoje, lembrando que essa aula é dividida em duas partes. Então, reflexive pronouns vão se referir ao sujeito ou objeto da oração, sendo que eles já terão sido citados anteriormente. E vale lembrar que a gente normalmente vai usar os reflexive pronouns para enfatizar ou para significar sozinho. E nesse segundo caso, normalmente ele vai vir acompanhado por by. Então, observem os exemplos. Look at yourself. Olhe para si. Esse yourself tá intensificando, tá enfatizando para si mesmo, para si próprio. E no segundo caso, I did it by myself, eu tô falando que eu fiz isso sozinho. E são os reflexive pronouns. Myself, para indicar a primeira pessoa do singular, yourself, segunda do singular, himself, herself or itself, para a terceira do singular, podendo ser no masculino, no feminino ou para seres inanimados. E aí, lembrando, isso é muito importante, lembrando que no plural, para a primeira, segunda e terceira do plural, a gente muda o finalzinho. Então, em vez de ter um F no final, a gente vai ter o vs. Então, ourselves, yourselves e themselves. Galera, por essa semana é só. Na semana que vem a gente continua nessa mesma matéria, vendo mais 3 tipos de pronomes em inglês, então por favor não percam a aula. Não se esqueçam de visitar o material que eu disponibilizei na descrição e de comentar o que vocês acharam dessa forma, esse estilo novo de vídeo, se vocês preferem como estava sendo antes, se vocês gostaram assim, se vocês sentem falta de ver a minha fuça ou não. E claro, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com quem também tá nessa luta até o Enem. Nós vamos todos vencer juntos. Fui!